Alô, gente querida, alô, gente amada, que a paz de Cristo seja com você. Estamos começando nossa Novo Hamburgo, o programa Crescendo na Palavra, que vai ao ar todos os dias nesse horário. Então fique ligado conosco, permaneça ligado conosco hoje, porque a bênção de Deus vai descer sobre a sua casa. Abra os seus ouvidos, dê ouvidos ao Senhor, a essa palavra revelada que hoje nós traremos para a sua vida. E a bênção de Deus vai descer plenamente. Você vai ter o final desse ano ainda com muitas bênçãos de Deus e o início de um ano muito abençoado. Isso aí, no final a gente vai unir a nossa fé e vamos clamar a Deus. Deus fez uma promessa, bem aqui, ó, clamem a mim. Deus disse, então nós vamos fazer isso. O Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados. Você está cansado, você está cansada, são tantos problemas, o sofrimento é muito grande, seu marido te abandonou, você já não sabe mais o que fazer com seu filho, com a sua filha, é por isso que nós estamos aqui. Deus nos colocou aqui por te amar, por pensar em você e dizer, eu estou começando uma boa obra na sua vida e eu não vou parar, eu vou até o fim. E aquele que começou hoje essa boa obra, Ele é poderoso para levá-la a cabo, para completá-la na sua vida. E nós queremos novamente perguntar para você, por que você ainda não nos enviou a sua pergunta? Você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão a respeito da palavra de Deus, das pregações da palavra, de repente até a respeito dos temas que nós temos ministrado aqui? Envie para nós a sua pergunta. Você pode fazer aí uma mensagem de texto no seu celular ou nos enviar pelo e-mail. Você tem aí na tela nosso e-mail. Anote rapidamente, envie a sua pergunta e logo nós estaremos fazendo o quadro, respondendo a sua pergunta, onde nós vamos falar objetivamente a resposta certa para a sua questão. Tem gente bem sentadinha aí que tem dúvidas a respeito do Espírito Santo. Você tem perguntado, será que os dons do Espírito Santo, eles ainda se manifestam? Será que é uma realidade? Será que, assim como no tempo dos apóstolos, o Espírito Santo se manifestava curando, se manifestava com dons de falar línguas estranhas, línguas de outros países, operações de maravilhas? Será que isso ainda acontece? Então, você que tem essas dúvidas, na verdade, pode mandar para a gente a sua dúvida e nós vamos te responder à luz da palavra de Deus, tá bom? É isso aí, já anotou? Se não anotou, ainda continua na tela, fica um bom tempo aí, já justamente para que você fique à vontade. Você anota o telefone, manda mensagem de texto ou através do e-mail. E hoje, pastora Wanda, nós vamos falar sobre a palavra de Deus de hoje, é concernente a discernir quando Deus está agindo ou quando é uma natureza humana. Então é o discernimento que o Espírito Santo, ele revela ao nosso coração e hoje nós vamos pregar sobre isso, nós vamos ensinar nesses próximos poucos minutos que temos. Isso mesmo, o discernimento, que é o ensinamento de Deus para nós. Discernimento por quê? Porque nós o compreendemos pelo Espírito Santo de Deus. Compreendem as coisas de Deus aqueles que são do Espírito de Deus. Porque Deus, Ele nos revela as coisas dEle, as vontades dEle, pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele escreveu isso. Eu quero ler com você. Veja só. Diz assim, ó, a primeira carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus. Era o assunto de Paulo. Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos principais deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu,
e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que a gente tem que ter uma certa cautela, pastora Wanda, para julgar as coisas de Deus. Quando é Deus que está fazendo algo, quando é Deus que está liberando algo, porque nem sempre é Deus que está fazendo. E muitas vezes é Deus que está fazendo e a pessoa não percebe. Então Paulo está dizendo aqui que os principais daquela época lá de Jesus Cristo só crucificaram Jesus, só tiveram coragem de crucificarem Jesus Cristo porque eles não percebiam, eles não perceberam que era uma ação de Deus. E por causa da natureza humana deles, e não perceberam que era uma ação de Deus, e aí que entra, o homem natural, ele não consegue compreender quando é Deus que está agindo ou não. Deus não é compreendido pela lógica, por isso que a gente tem que ter uma cautela e chegar diante dele e perguntar, essa bênção é do Senhor? Ou seja, qualquer coisa. Qualquer coisa. Por isso que a gente costuma falar sobre o Evangelho, comparação ou a diferença do Evangelho e das filosofias humanas. Porque Paulo disse assim, olha, eu não vim até vocês pregar o Evangelho de Jesus pela sabedoria humana. Eu não trouxe conselhos dos príncipes, dos sábios do mundo. Porque, embora a sabedoria humana possa ser inspirada por Deus ou baseada nas coisas de Deus, ainda assim, tudo que é de Deus somente nos é revelado pelo Espírito do Senhor. As coisas de Deus não são reveladas na nossa razão, na nossa mente humana. Elas são reveladas no nosso Espírito. Nós não a conhecemos pela mente humana, mas as conhecemos pelo Espírito de Deus em nós. A revelação pelo Espírito do Senhor. Ele, o Espírito Santo, pega a comunicação da mente, do coração de Deus e traz para o nosso entendimento. A compreensão vem por inspiração divina. Então, quando você ouvir pessoas falando bonito, falando muito sobre curas, milagres e Jesus e o Messias, quando o Espírito Santo de Deus está em você, imediatamente confere. As palavras conferem. Porque pessoas podem pegar as Escrituras e falar delas. Mas sem o Espírito Santo não passa de letra daquilo que está aqui escrito. A palavra revelada pelo Espírito Santo, ela é a mesma letra, mas ela confere dentro do nosso entendimento pelo Espírito do Senhor e deixa de ser apenas letra, passa a ser palavra de Deus, palavra revelada. E ela então nos inspira a ações e a entendimentos que comprovam para nós, pela fé, a existência